Oi, pessoal. Então, estamos chegando aqui no fim do nosso semestre, né, de aula de cálculos estatísticos. Devido à pandemia, eu tive que dar uma resumida em algumas coisas, porque a gente sabe que a gente não teve o mesmo período letivo que a gente tinha normalmente, né? Então, esse último conteúdo eu dei uma resumidinha nele, tá? Então, a gente vai ver medidas de dispersão e também probabilidade. A gente não vai ver todas as medidas de dispersão, mas e também não vai ver tudo que existe sobre a probabilidade. Na verdade, se a gente fosse ver tudo sobre a probabilidade, dá quase um semestre de aula. Mas enfim, eu vou dar as ideias centrais, as principais, pelo menos para vocês compreenderem que situações eu posso usar, tá? Mas que já vai ser de bom proveito. As medidas de dispersão que a gente vai estudar são a amplitude total e o desvio padrão. O desvio padrão tem dentro dele uma outra medida que chama variância. Mas, no entanto, a gente usa comumente o desvio padrão porque ele tem a mesma unidade de medida dos dados que a gente está usando. E a amplitude total é uma medida que ela é bem simples de calcular e que as pessoas conseguem entender também quando você fala sobre a amplitude, tá? Mas isso foi falando de maneira geral. Agora vamos estudar aqui cada uma dessas medidas mais detalhadamente. Vamos lá. Nas aulas passadas, a gente estudou as medidas de tendência central, média, moda e variância. Em geral, no cotidiano, a gente ouve falar muito sobre a média, ela é uma das mais utilizadas, mesmo porque quando você calcula a média, né, como vocês viram lá pelas formas que a gente fez, a gente usa todos os dados para fazer esse cálculo, né? Então, ela é uma medida mais estável, digamos assim. Porém, existem situações em que somente a média não vai me dar todas as informações que eu necessito. Então, eu peguei um exemplo para a gente dar uma olhada, em que a gente vai ver que a média ela não traz tudo o que eu preciso para saber em relação àquela situação. Então, eu tenho o seguinte exemplo. Uma pessoa é encarregada de organizar as atividades para um grupo, as atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas, e recebe a informação de que a média desse grupo, né, a média de idade desse grupo, é de 20 anos. Então vamos lá, se me falassem, se eu fosse responsável por alguma situação do tipo essa, sei lá, sou funcionária de um hotel e sou responsável pela parte de lazer dos meus hóspedes. Então eu vou receber um grupo com 6 pessoas. E aí me dão a informação de que a média de idade deles é de 20 anos. O que me leva a pensar que são pessoas todas ali em torno de 20 anos e eu vou organizar atividades para pessoas de 20 anos. Mas o que vai acontecer se o meu grupo for totalmente heterogêneo? Aquelas atividades que eu programei não vão, né, não vão dar certo. Então, só que como eu vou saber isso? Só com a média. Só me deram uma média de 20 anos. Só me deram essa informação. Como eu vou fazer? Bom, primeiro a gente vai ver 3 situações em que eu vou ter um grupo heterogêneo, um grupo bem heterogêneo, né? E outros 2 grupos, um bem homogêneo e outro mais ou menos homogêneo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. No grupo A, eu tenho 6 pessoas e as 6 pessoas têm 20 anos. Logo, somando todas as idades, dividindo por 6, eu vou ter o valor 20. Aí, eu tenho o grupo B, em que eu tenho pessoas com 22 anos, uma com 22, uma com 23, uma com 18, uma com 19, uma com 20 e uma com 18. Vou somar todos esses valores, vou dividir por 6 e vou obter 20 também. Então, a média desse grupo também é de 20 anos, mas, no entanto, a gente vê que as idades deles estão em torno mesmo de 20 anos, né? Se você fosse ordenar, você teria 18, 18, 19, 20, 22 e 23. Então, tá todo mundo ali em volta dos 20 anos. Eu não teria problemas com isso. Agora, vamos ao terceiro grupo. Uma pessoa com 6 anos, uma com 62 anos, uma com 39 anos, uma com 4 anos, uma com 8 e uma com 1. Somando tudo isso e dividindo por 6 também dá 20. Então a média de idade desse grupo é de 20 anos. No entanto, a gente vê que eles não têm em torno de 20 anos todos. Na verdade, nenhum está próximo dos 20 ali, né? A gente tem desde um bebê de 1 ano de idade até uma pessoa de 62 anos de idade. Então, aqui só a média traz a realidade do meu grupo? Não. Então, eu precisaria de algum outro tipo de medida que me desse a noção sobre essas pessoas, que me desse uma informação a mais. Que não fosse, né, eu pegar os dados ali um por um, né? Isso também eu dei um exemplo com 6 pessoas, porque, né, não é situações que nós teríamos reais. Situações reais, a gente sabe que a gente tem muitos dados, tá? Mas vamos lá. A gente vai ver primeiro a mais simples de todas, que é a amplitude total. A amplitude total aqui, a gente vai ver dessa vez, essas medidas a gente vai ver só para dados não agrupados, tá? É a diferença total entre o maior e o menor valor do meu conjunto de dados. Então, eu pego o maior e o menor
e faço a diferença entre eles. É simples assim, por isso que eu chamo amplitude mesmo. Por isso que ela é fácil de entender, porque mesmo se alguém me pergunte, tipo assim, mas amplitude o que significa? Tipo assim, o maior valor menos o menor valor. Eu tenho um intervalo ali, esse intervalo é a minha resposta. Simples assim. Então ela dá uma ideia sobre meus dados, sobre se eles estão perto ou longe um do outro. Então eu vou voltar naquele exemplo 1 e a gente vai calcular a amplitude para os 3 grupos. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou pegar a minha canetinha para a gente riscar aqui, né? Deixa eu ver. Tá meio grossinha, bom. Bom, vamos lá. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? No grupo A, todas as pessoas têm 20 anos. Então, a amplitude do grupo A vai ser 20 menos 20, que eu tenho uma dispersão nula. Todas as pessoas têm o mesmo valor de idade. Então, não é um grupo disperso, ele é um grupo totalmente homogêneo. No grupo B, eu tenho pessoas com 22, 23, 18, 19, 20 e 18. O menor valor é 18 e o maior valor é 23. Então, o que eu faço aqui? Ó? A amplitude do grupo B é 23 menos 18, que dá 5. É uma amplitude até que considerável, porém aqui dentro desse grupo, se eu tenho pessoas, né, ali com uma faixa de idade com diferença de no máximo 5 anos, a gente sabe que a gente consegue planejar uma atividade ali. Agora vamos para o grupo C. A maior idade é 69 anos e a menor idade é o bebê de 1 ano. Então, a amplitude do grupo C vai ser 62 menos 1, que é de 61 anos. Então, esse grupo é extremamente, como a gente já sabia, porque a gente já tinha visto os dados, é extremamente heterogêneo. Então, a gente tem, só repetindo aqui, o grupo A não possui variação e o grupo B é o que possui maior variabilidade. A maior variabilidade é a maior dispersão dos dados. Tá? O problema da amplitude, apesar de ela ser uma de fácil compreensão, de fácil cálculo também, é que ela leva em consideração só os valores extremos. Então, eu não estou contando ali quem está no meio. E a gente tem, sabe, uma variedade de grupo bem grande, de dados bem grandes, né? Então, eu poderia ter extremos realmente longe um do outro, porém ter um grupo grande ali de dados próximos da média, por exemplo. Então, por isso que ela não traz tanta estabilidade quanto outras medidas, como, por exemplo, a que a gente vai ver agora, que é o desvio padrão. Para o cálculo do desvio padrão, a gente leva em consideração todos os dados que eu tenho, inclusive a sua média. E aqui a gente tem a fórmula do desvio padrão, que é a seguinte. Eu vou explicar o que é cada dado aqui. A gente tem dp, que é de desvio padrão. Vou pegar aqui. Aí. Xi são as minhas variáveis, então é o valor de cada dado. MA é a minha média aritmética e N é o total de dados que eu tenho. Então, o que eu vou fazer para fazer o cálculo do desvio padrão? Primeiro, eu vou pegar cada valor que eu tenho e extrair o valor da média. Então, por exemplo, lá naquele primeiro conjunto, eu ia fazer tudo 20 menos 20, ou seja, o valor que eu tenho menos a minha média. Esse resultado eu vou elevar ao quadrado. Depois vou somar todos esses quadrados. Vou dividir pelo total de valores que eu tenho, pelo total de dados que eu tenho e extrair a raiz disso, tá? É como eu estou somando os quadrados dos desvios, é como se eu estivesse calculando uma média dos desvios e tirando a raiz quadrada disso, tá? Então vamos lá. Que é exatamente o que eu estava falando, ó. O desvio padrão ele indica, em média, qual será o erro, o desvio cometido ao tentar substituir cada observação pela medida resumo dos meus dados, que nesse caso é a média. Então, eu estou medindo o erro desses meus dados, dessa minha média, não desses meus dados, né? Dessa minha média, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo tipo de conta. Eu vou descobrir os desvios padrões no grupo A, no grupo B e no grupo C. Aquela mesma situação de antes, tá? Então, primeiro, a gente calcula os desvios. O que é o desvio? O valor do meu dado menos o valor da minha média, tá? Depois, eu pego esses valores, elevo ao quadrado. Pego esses resultados, somo todos. Divido pelo total de dados e extraio a minha raiz quadrada. Eu sei que eu já falei isso e estou sendo um pouquinho repetitiva, mas é porque é uma série de passos que a gente tem que fazer para descobrir a média. Desculpa, o desvio padrão. Aí, no primeiro grupo que a gente tem, que é o grupo A, o que acontece? Todos os meus dados, que foi só copiei aqui os valores, né? 20, 20, 20, 20, e a média também é 20. Então, quando eu for calcular os meus desvios, né? O dado menos a média, sempre vai ser 20 menos 20, porque todos os dados são iguais a 20. O que vai dar zero. Zero ao quadrado é zero, raiz de zero é zero. Então, quando todos os valores são iguais, nós dizemos que não houve
é dispersão, e por isso o desvio padrão é zero. Desvio padrão zero quer dizer que não houve dispersão, tá? E aí, vamos para o grupo B. No grupo B eu já tenho uns valores um pouquinho diferentes, né? Então, eu tenho aqui 22, 23, 18, assim por diante, a gente vai calcular cada desvio. Então, eu vou ter 22 menos 20, que é o que está aqui, 23 menos 20, que é o que está aqui, que dá 3, né? 18 menos 20, que está aqui, que dá menos 2, 19 menos 20 está aqui, que dá menos 1, 20 menos 20 está aqui, que dá 0, e 18 menos 20 está aqui, que dá menos 2. Então, vou pegar cada um desses valores aqui, ó, e levar ao quadrado. 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, e esse último que está aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Então, calculei o quadrado de todos, que é o que está aqui embaixo, ó, 4 mais 9 mais 4 mais 1 mais 0 mais 4. Fiz essa soma, dá 22, divido por 6, que é o que eu já tinha aqui embaixo, esse 6, lembrando que eu tenho 6 dados, tá? Vai dar 3,6, a raiz quadrada de 3,6 é 1,9. Aqui são medidas aproximadas, porque essas raízes vão dar, essas contas aqui vão dar com várias casas decimais, então eu fiz aproximadamente. Então, a gente tem aqui que o desvio padrão desse grupo é de aproximadamente 2 anos, né? 1,9 anos são quase 2 anos. É grande? Não, tá bem próximo, né? Quanto mais próximo de zero o meu desvio padrão, menor ele é, tá bom? Então, quer dizer, menos disperso esse grupo, menor é a variabilidade desse grupo, tá? Menor é a dispersão desse grupo. E aí, a gente vai para o grupo C. Então, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Aqui, 6 menos 20, que dá menos 14, 62 menos 20, que dá 42, 39 menos 20, que dá 19, 4 menos 20, que dá menos 16, 8 menos 20, que dá menos 12, 1 menos 20, que dá menos 19. E aí, eu faço tudo isso ao quadrado. Menos 14 ao quadrado, 42 ao quadrado, 19 ao quadrado, 16 ao quadrado. Aqui tudo eu estou colocando na formulinha, tá? Menos 12 ao quadrado e menos 19 ao quadrado. Resolvo os quadrados de cada um, somo. Estou aqui tudo substituindo, ó, os quadrados dividido por 6 dentro já da raiz, para eu já ir mais direto. Então, aqui, resolvi os quadrados de cada um, ó, 14 ao quadrado, 42 ao quadrado, 19 ao quadrado, 16 ao quadrado, menos 12 ao quadrado, menos 19 ao quadrado, tá? Agora, vamos continuar aqui para a próxima página. A soma de todos aqueles números dá 3.082, divido 3.082 por 6, dá 513,6, extraio a raiz disso, vai dar aproximadamente 22,6. Pensa, 22,6 está muito longe de zero, fora que o desvio padrão é maior que a minha média, então quer dizer, esse é o grupo que possui mais dispersão, tá? Então vamos lá, algumas observações em relação ao desvio padrão. Quando todos os valores são iguais, o desvio padrão é zero, que foi o que a gente teve no grupo A. Quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogênea é a minha distribuição dos valores que eu tenho, que foi aquele segundo grupo que a gente viu, né? Deu um desvio padrão de aproximadamente 2, e a gente viu que o nosso grupo até que era bem homogêneo, não tinha... Não, homogêneo não quer dizer que tem exatamente os mesmos valores, mas estão próximos da média, tá? E o desvio padrão é a espécie na mesma unidade da variável, porque aqui se fala isso, porque quando eu tenho a variância é só esse valor que está aqui dentro da raiz, tá? A gente só não extrai a raiz dele. Ele é dado ao quadrado, então ele não está na mesma unidade da minha variável, então a gente costuma usar o desvio padrão, até porque ele é melhor para entender, tá? E é isso dessa parte de medida de dispersão. A gente estudou a mais simples e a que é mais estável, a que é mais utilizada também. Além disso, a gente já tem coeficientes de variação e a variância que eu falei mais ou menos por cento, tá bom? Bom, e agora a gente vai para a parte de probabilidade. Lembrando que essa parte de probabilidade, ela é bem geral mesmo, porque a gente tem muitas coisas, várias situações em que a gente tem probabilidade condicional, entre outras coisas que a gente usa vários recursos para calcular essa probabilidade. Então, essa é uma ideia geral sobre o que é probabilidade. Bom, na estatística, né, a gente viu até agora coisas mais voltadas à pesquisa, né, se for ver, porque a gente viu fases do método estatístico, como é feita uma pesquisa, média, moda, variância não, né, desvio padrão, amplitude e tal, que são coisas que a gente usa mais para fazer análise de dados. Mas a gente tem essa parte de probabilidade também, que é calcular basicamente a ocorrência ou não de um evento. Então, a gente precisa saber duas coisas primeiro, antes de começar aqui. Primeiro, que é espaço amostral. Espaço amostral
é o conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno. Por exemplo, ao lançar o dado, quais são os resultados possíveis? O que pode sair lá na face superior? Bom, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o meu espaço amostral. Todas as possibilidades de resultado final. E evento é qualquer subconjunto desse meu espaço amostral. Por exemplo, ao lançar o dado, qual a probabilidade de cair do número par? Então, quais são, dentro desse meu universo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, quais são os eventos possíveis? Bom, o evento cai 2, o evento cai 4, o evento cai 6, são os números pares, neste caso aqui em que eu disse, tá? Então, por exemplo, outras situações, que eu coloquei aqui no texto, né? Quando se diz que a probabilidade de um avião cair é de 1 em 1 milhão, é porque a frequência relativa, né, de ocorrência desse acidente é de 1 a cada 1 milhão de decolagens. Nesse caso, esse tipo de evento, ao longo dos anos, isso melhora. Com a eficiência ou não dos aviões, né, evoluindo, a gente tem um número menor de acidentes nesse caso. Então, existem casos em que não vai mudar a probabilidade, por exemplo, o lançamento de um dado não viciado, a gente não muda a probabilidade. No entanto, essas ocorrências que dependem de outros tipos de fenômenos, como, por exemplo, da mecânica de um carro ou de um avião, então pode ter diferenças ao longo do tempo porque as coisas vão evoluindo e vão mudando, tá? Então, tem esses tipos de situações. Não é porque lá atrás caía um avião a cada 100 que decolavam que até hoje continua assim, né? Isso vai depender do tempo, tudo bem? Então, às vezes, a gente vai ter algumas atualizações aí nesses cálculos, não na maneira de fazer o cálculo, mas nos valores que são os resultados finais, tá? Mas vamos continuar agora aqui um pouco mais com a teoria de probabilidade. Então, aqui, dado um fenômeno, sendo S o seu espaço amostral, ou seja, sendo S o conjunto de todas as possibilidades possíveis, vamos admitir em que todos os elementos S têm a mesma chance de acontecer, porque, né, como se fosse lá no lançamento de um dado não viciado, todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Senão não faz muito sentido até a gente fazer esse tipo de cálculo. A gente chama de probabilidade de um evento A, que a gente quer calcular, o número real, P de A, tá o quê? P de A é igual a N de A sobre N de S. Em que? N de A é o número de elementos contidos no evento A. Então, todas aquelas situações particulares. Quantas situações particulares eu tenho naquele evento para a qual eu quero calcular minha probabilidade? E N de S é o número de elementos contidos no meu espaço amostral inteiro. Nossa, professora, mas isso está confuso, né? Então vamos ver um exemplo para ficar mais simples a gente conseguir entender o que é esse N de A, esse N de S, o que é tudo isso aí. Então vamos lá. Exemplo A. Considerando o lançamento de uma moeda e o evento A obter cara na face superior, nós temos que, bom, quais são o meu espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades que pode acontecer, tudo que pode acontecer quando eu lanço uma moeda. Bom, a gente só tem duas situações, ou cai cara ou cai coroa, ok? Então, meu espaço amostral é formado aqui por CA, que eu coloquei como cara, CO, que é coroa. Então, quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? 2. Então, N de S é igual a 2. Então, eu já sei qual que é o número que vai aqui embaixo. E qual que é o meu evento? Meu evento é obter cara na face superior. Obter cara na face superior. Bom, eu só tenho uma cara, então o número de elementos que eu tenho no meu evento é 1, ok? Então, eu tenho que a probabilidade de sair cara ao lançar uma moeda é 1 sobre 2. Simplesmente fui lá e substituí meus elementos. Lógico aí, numa moeda honesta, que não está viciada, etc. Obviamente, a gente vai ter, se eu tenho cara, se as minhas únicas possibilidades são cara ou coroa, a possibilidade de sair cara é metade das minhas possibilidades, ou seja, meio, 50%, enfim. Agora vamos ver uma segunda situação. Letra B. Considerando o lançamento de um dado e o evento A, obter um número par na face superior, foi aquele que eu falei. Bom, qual que é o meu espaço amostral de lançar um dado? Pode cair na face superior. Zero não. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quantos elementos eu tenho aqui nesse espaço amostral? 6. Quantos números pares eu tenho aí dentro desse espaço amostral? Bom, eu tenho o 2, o 4 e o 3. 2, o 4 e o 6. Desculpa, gente. Então, eu tenho 3 elementos aí dentro de todo o meu espaço amostral, que são pares. Então, o número de elementos no meu evento é 3. 3 dividido por 6, que dá meio. Então, eu tenho 50% de chance de obter um número par no lançamento de um dado. Tá? Lembrando que é um dado não viciado. E aqui eu coloquei uma terceira situação que é, considerando o lançamento de 2 dados, aí eu já tenho uma situação diferente. E o evento A, obter números iguais na face superior. Então, eu jogo o dado 1 e jogo o dado 2. Qual a possibilidade de sair o mesmo número nos 2 dados?
Vamos lá. Primeiro eu tenho que ter todo o meu espaço amostral, que agora vai ser diferente. Eu tenho que colocar todas as possibilidades que eu vou ter. Então, quais são? Eu posso cair, quando eu estou lançando dois dados, pode cair 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. Contando todas essas possibilidades, a gente tem 36 combinações diferentes que podem cair nos meus dados. Então, meu espaço amostral é 36. E agora, meu evento é obter números iguais na face superior. Então, eu quero 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Meu número de elementos é 6. Então, é 6 sobre 36, que é igual a 1 sexto. Então, eu tenho 1 sexto de chance de probabilidade de que caiam dois números iguais quando eu jogo os dois dados. E é isso. Isso, lógico, é uma parte bem ampla, digamos, um pouco superficial, digamos, de probabilidade, mas sempre que a gente tem que lembrar de probabilidade. Sempre tem o número de ocorrências no meu evento dividido pelo número total do meu espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades possíveis. Por exemplo, uma situação que não está ali. Qual é a probabilidade, né, de do time A vencer o time B na partida de futebol? Primeiro, qual é o meu espaço amostral? Quais são todas as possibilidades? A gente tem que ele pode ganhar, ele pode empatar e ele pode perder. Então, eu tenho três possibilidades no meu espaço amostral. E ganhar é uma delas. Então, tem 1/3 de chance que meu time ganhe aí em situações X. Tudo bem? E é isso. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigada por toda a atenção.